Por dentro do varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no estande da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá, Anderson. Olá, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui com você na APAS, no estande da InWave. Você é um grande conhecedor aí, profissionalmente, um especialista em gestão de riscos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a InWave pela oportunidade, agradeço a você, Fernanda, todo mundo da InWave. Show! Vamos lá então. Anderson, a gente está aqui no primeiro dia da APAS Show 2023, um dos eventos mais importantes para o varejo no Brasil. E não sei você, mas eu fico sempre curiosa sobre as discussões e novidades que a feira vai trazer para a pauta. Sem dúvida, nos últimos anos tivemos uma evolução muito grande em relação a processos e indicadores, principalmente por causa da evolução da tecnologia. Na sua opinião, onde estamos? Quais são os principais gargalos para uma gestão mais eficiente no varejo atualmente? Sempre que a gente fala de prevenção de perdas, nós imaginamos aqueles 3 pilares básicos, né? Pessoas, processos, tecnologia. A tecnologia ela independe de influências ali externas, ela vai se desenvolvendo naturalmente. Os processos acompanham essa tecnologia. Agora, eu acho que o grande segredo hoje do varejo está ligado ao desenvolvimento de pessoas e a aderência delas nesses 2 processos primeiro. E, na minha opinião, hoje é o pilar central para a definição dos investimentos em processos, em tecnologias, e aí cada um vai evidenciando ali e desenvolvendo ali o seu plano de investimentos ao longo do tempo para caber dentro dos seus orçamentos, né? Esses investimentos, e os resultados são naturais, né? Então, Anderson, para você, na hora que os gestores realmente forem fazer os orçamentos, se preparar para o próximo ano, deixar ali uma caixinha para treinamento, para educação corporativa, para gestão de pessoas. É isso. Não tenha dúvida. Eu acredito muito que os bons líderes, os bons gestores, eles acabam sempre olhando muitas vezes o outro, né? E isso, na minha opinião, é errado. Ele tem que olhar primeiro para ele, entender a sua dinâmica e aí sim partir para os investimentos necessários, né, nesses 3 pilares. A questão de pessoas, ela está muito ligada para quem já está dentro de casa, e desenvolver essas pessoas e trazer talentos externos é fundamental para que os investimentos em processos, tecnologias tenham sucesso e tenham rentabilidade. É um ponto de partida, né? Você tem uma grande experiência com gestão de riscos. E falando da eficiência operacional, melhores resultados, menos perdas, percorrendo aí por toda a cadeia de abastecimento, quais são as etapas, né, ou processos que você considera mais vulneráveis para fraudes e desvios? E o que você acha que o supermercadista pode fazer para minimizar este risco? Quando a gente segmenta as operações de um varejo, seja elas através de um CD ou de uma loja, invariavelmente as maiores perdas estão nas 2 pontas, porque elas sofrem influências externas, né? Isso não está dentro de um plano de ação, ou é impossível prever o que vai acontecer quando se tem alguma influência externa. E aí eu estou falando da área de recebimento e da área de frente de caixa, necessariamente. Então, essas 2 pontas, quando elas possuem um gerenciamento eficiente, acaba diminuindo naturalmente as perdas, né? Porque aí ele consegue ter um tempo para fazer a gestão daquele processo que é do interior da loja ou do seu centro de distribuição, enfim, daquilo que está dentro da operação. E aí ele dedica mais e melhor, direcionando as perdas dentro de casa. Então, assim, para minimizar este risco, que seriam nas 2 pontas, grandes pontas, frente de caixa e recebimento,
é deixar essas duas áreas bem controladas para conseguir dar atenção para os outros setores. Sem dúvida, nós sofremos muito e vemos a perda, principalmente hoje na frente de caixa, quando o país, ele infelizmente, entra em algum tipo de crise, né? Então, necessariamente, essas ocorrências, esse nível de ocorrência de perda, ele acaba aumentando naturalmente, porque as pessoas tendem a efetuar ações para se beneficiarem nessas pontas mais vulneráveis, né? No caso da frente de caixa, eu considero um pouco mais direto pela influência que existe ali de pessoas que passam ali sem serem identificadas dentro de uma loja, por exemplo. Então são clientes que as pessoas muitas vezes não sabem quem são, diferente do recebimento, que a maioria já é identificada, né? E possui uma qualidade de controle melhor, mas na frente de caixa não. E o conluio, a passagem que nós chamamos ali de forçada, que é aquela passagem sem pagar pelo carrinho no cesto de baixo, né, do carrinho de compras, dentro da sacola, dentro das bolsas. Então tudo isso acaba sendo identificado como uma perda de frente de caixa. Exatamente. Anderson, em seu perfil profissional, uma das características do Anderson Basílio é ser coaching gerencial. Você poderia explanar sobre o que é ser um coaching gerencial e como essa técnica pode auxiliar no dia a dia do varejista, principalmente no desenvolvimento de novos líderes? O varejo, ele tem uma característica interessante. Os gerentes de loja, os gerentes de centros de distribuição, aquelas lideranças invariavelmente são formadas dentro da empresa, né? Então eles conhecem praticamente todos os processos até chegar ali. Isso influencia muito na questão de resultados. Então o foco em resultado para esse profissional que chega a esse ponto de gestão, ele é muito maior e muito melhor. Devido ao crescimento incessante em abertura de lojas, um efeito aí de boom, de crescimento em cash carry, enfim, tudo isso acabou gerando uma demanda que hoje a gente percebe uma falta de perspectiva de lideranças para esse segmento. E aí é papel fundamental que a formação desse profissional, dos gerentes, dos gestores de varejo, tenha um investimento capaz de suprir essas necessidades. Então hoje eu percebo que muitas redes estão investindo nisso, com esse foco. O foco desse profissional, desse gestor, é fazer com que o time jogue em prol do resultado, né? E a busca por esse resultado tem que ser necessariamente passado pelo conhecimento da operação. E sempre importante falar, né, Anderson, foco no resultado, né? Foco no resultado, sempre. Faz parte, é a última linha, né? É a última sem linha. dúvida. Anderson, então agradecemos você Muito por obrigado. Este bate-papo. É tão rápido, mas tão rico. Muito tá obrigado, bom? Obrigada. Obrigado ainda.